Oi pessoal, tudo bem? Eu queria falar nesse vídeo sobre o processo de diagramação aqui no AutoCAD. É uma parte aqui do CAD que muitos alunos têm dificuldades, então eu estou gravando esse vídeo aí para que possa ajudar de alguma maneira. Eu estou aqui com um desenho que a gente fez durante as aulas, que é uma planta baixa de uma casa e um corte. E esse desenho a gente fez ele no ambiente que a gente chama de model, que é um ambiente padrão aqui do CAD, que tem esse fundo preto, e é onde a gente normalmente faz o nosso desenho bruto, sem pensar muito em escala. Na verdade, a gente desenha na escala 1 para 1, escolhendo alguma unidade, no caso a gente está trabalhando com metros, mas a gente não está ainda pensando na forma final de apresentação desse projeto. Se a gente vai usar uma prancha A2, ou A3, ou A1, se vai ter carimbo, e qual vai ser a escala dos desenhos nesse formato final. Então, para fazer essa diagramação e pensar nesse formato final de finalização do nosso projeto, a gente costuma usar o ambiente que se chama layout. É importante, na verdade, falar que tem muita gente que usa o model para fazer a diagramação, especialmente pessoas que usam o AutoCAD há mais tempo, mas eu acho que é bem mais fácil fazer esse tipo de coisa lá no layout. Então, para a gente mudar o nosso ambiente de trabalho para o layout, a gente precisa escolher uma aba dessas aqui embaixo, e reparem que eu posso ter vários layouts, que seriam, na verdade, vários ambientes com características específicas, com tamanho de folha, escala, né, e tudo mais. Eu vou clicar aqui nesse primeiro, que se chama Layout 1, e aqui eu consigo ver que eu tenho de cara uma folha. Então agora o meu desenho que estava meio solto no espaço, agora ele está localizado numa folha, e é claro que eu tenho que fazer aqui todas as configurações necessárias para diagramar essa prancha aqui da maneira que eu quiser. Então eu vou fazer algumas configurações específicas, mas antes disso é importante vocês entenderem um pouco essa dinâmica do layout. Como é que funciona o layout? A gente tem aqui a folha e a gente tem aqui um retângulo que se chama Viewport. A Viewport é basicamente um portal que mostra o que está acontecendo lá no model. Então eu estou vendo através desse retângulo o meu desenho lá no model. Reparem que eu nem estou vendo ele inteiro, porque a minha janela aqui não está mostrando tudo, e é isso que é realmente interessante. A gente com a Viewport vai mostrar basicamente um desenho específico que a gente queira numa determinada escala. A dinâmica da Viewport é a seguinte: a gente dá um duplo clique, a gente acessa a Viewport. Agora eu posso trabalhar com os meus comandos de zoom e pan. Então, se eu der um zoom, eu vou aproximar aqui os meus desenhos. Se eu der o pan aqui, eu consigo movimentar uma outra parte aqui do desenho que eu queira. Então, com isso, eu consigo mostrar exatamente o que eu quero. Então, digamos que, por exemplo, eu queira fazer aqui uma diagramação contendo a planta baixa e mostrando o corte e depois mostrando um detalhe de um cômodo. Eu posso, para isso, ter mais de uma viewport. Eu primeiro vou sair dessa viewport, dando um duplo clique fora. Então, a dinâmica é sempre essa. 2 cliques, a gente entra na viewport, manipula o modelo, 2 cliques fora, a gente sai da viewport e agora a gente está no papel. Se eu quiser uma outra viewport, eu posso simplesmente copiar. Essa aqui existe, indo aqui em Copy, seleciono, Enter, clico num ponto qualquer e movimento, depois eu aperto ESC, ou eu posso também vir aqui em Layout, clico aqui em Retangular, e com isso eu faço uma viewport nova. Quando a gente faz essas novas viewports, a gente pode dar um duplo clique em cada uma delas, e agora eu posso ajustar, por exemplo, que eu quero ver somente esse corte. Eu vou dar um duplo clique fora, e agora, se eu quiser, eu posso clicar uma vez no retângulo da viewport, e eu posso definir o tamanho dessa viewport. É legal a gente desligar o snap nessa hora, para ele não atrapalhar. E com isso eu defini uma viewport tendo aqui a planta baixa, e uma outra viewport aqui tendo um corte. Se eu quiser agora mostrar um cômodo específico nessa terceira viewport, eu preciso dar um duplo clique nela para ativar. Eu vou agora dar um zoom, por exemplo, no banheiro. Coloco o banheiro aqui, nessa viewport. Dou um duplo clique fora. E agora eu voltei aqui à minha prancha. E agora eu tenho 3 viewports. Uma contendo uma planta baixa, a outra um corte, a outra uma aproximação do banheiro. E reparem que tudo que eu fiz aqui não interferiu em nada o que está rolando no model. Porque basicamente, aqui no layout, eu estou vendo
o meu desenho do model de diferentes formas. Ok, mas para que eu consiga fazer a diagramação que eu quero, eu preciso definir o tamanho da prancha, eu preciso definir também quais desenhos eu quero colocar, as escalas, etc. Eu quero fazer nesse exercício uma diagramação bem simples, basicamente uma prancha A2 no formato retrato, contendo a planta baixa na escala 1:50 e o corte também na escala 1:50. E quero posicionar a planta baixa aqui em cima e o corte aqui embaixo. Então, voltando aqui no meu arquivo, antes de organizar os desenhos, eu preciso configurar a minha folha. Para fazer isso, a gente pode configurar aqui embaixo o nosso layout, e eu vou dar uma dica, que é dar um duplo clique, e eu vou escrever prancha A2, para lembrar que eu estou fazendo aqui uma configuração de página nesse formato. Depois eu vou clicar com o botão da direita em cima dessa aba que eu acabei de mexer, e vou abrir um botão chamado Page Setup Manager, que é o meu gerenciador de páginas. Então, cada layoutzinho desse é como se fosse uma página que contém informações específicas. Eu selecionei, então, essa prancha 2 e eu vou clicar em modificar para que eu consiga setar essas informações. Aqui a gente pode começar escolhendo uma impressora. Se eu quisesse imprimir direto, eu poderia escolher aqui uma impressora real, mas o que eu quero é gerar um PDF que eu possa imprimir depois. Então, eu vou escolher a opção DWG to PDF, que é uma impressora virtual, que vai gerar um PDF. Aqui embaixo, eu vou escolher o tamanho do papel, que eu comentei que é um A2, e eu sugiro que a gente escolha a opção ISO Full Bleed A2, porque é uma opção que não vai gerar margem de corte. Então, vou clicar aqui, pode ser essa primeira opção mesmo. Aqui embaixo, eu vou escolher o que eu quero plotar. Como eu estou usando aqui um tipo de trabalho que eu quero plotar de fato a própria folha e não coisas que estão fora do espaço da folha, eu posso manter isso aqui como layout. E aqui nessa janela eu também posso mexer aqui na orientação do desenho, eu quero que fique em pé, então vou escolher a opção retrato, para minha folha ficar em pé. A escala eu não vou mexer, porque eu normalmente faço isso na viewport. E aqui eu tenho o meu CTB, que é justamente a possibilidade da gente associar aquelas cores do AutoCAD com as espessuras de impressão. Então, caso vocês não tenham um CTB aí pronto, a gente pode fazer um novo, clicando aqui em New. A gente mantém essa opção, Start from Scratch. Eu vou escolher um nome aqui qualquer, vou botar CTB básico, vou avançar. E vou clicar aqui em Plot Style Table Editor para a gente setar aqui as nossas penas. Então, quando a gente fez os desenhos no AutoCAD, a gente estava sempre pensando numa associação de cor com uma espessura. A gente estava usando o vermelho para elementos mais finos, então a gente quer que quando ele saia na impressão, ele saia preto, eu não quero que ele saia vermelho, então tem que mexer aqui na cor. E a espessura, que é o Line Wave, a gente estava imaginando ponto 1. Então, a cor 1 com ponto 1. A cor 2, preto, também com ponto 1, com ponto 2. A cor 3, preto também com ponto 3. Então, essa é a associação de cores que a gente imaginou, mas é claro que cada um vai ter seu próprio esquema. Essa aqui é um bem fácil, que associa o número com a espessura, né? Então, ponto 4. 5, cor preto, com ponto 5. A gente também utilizou a cor 8, que é o cinza, e a gente vai usar aqui uma espessura de ponto 1, ou até menos, se a gente quiser, mas nesse caso a gente vai manter a cor, porque eu quero imprimir cinza, dependendo aí do desenho. Se for uma paginação de piso, alguma coisa assim, pode ficar legal, que ele vai ficar um pouquinho mais suave que o vermelho. Então, eu vou salvar isso aqui, vou fechar, vou concluir. Tá? E agora eu tenho aqui o meu CTB. Lembrando que esse CTB foi pensado para a escala 1:50. Se vocês forem usar uma escala, por exemplo, 1:100, seria interessante pensar com mais calma nessas espessuras para que isso fique melhor adaptado a essa escala. No final, eu vou dar aqui um OK e vou fechar agora essa janela. Então, reparem, né, que agora aquelas minhas viewports estão bem pequenas, porque eu estava configurando levando em conta um outro papel. E eu vou agora organizar elas em função dessa nova prancha. Então, em primeiro lugar, eu vou apagar uma dessas viewports, porque eu só vou precisar mostrar a planta baixa e o corte. Então, vou apagar essa aqui.
Só selecionar o retângulo da viewport e deletar. Eu estou aqui no papel, né? Eu não estou dentro de nenhuma viewport. Sempre que vocês estiverem na dúvida, olhem aqui embaixo, paper, quer dizer que a gente está no papel. E eu agora vou mover essa viewport do corte para baixo e a planta baixa para cima, usando o comando move mesmo. Vou desligar aqui o orto. E eu vou aumentar essas viewports, porque eu vou usar a escala 1:50, e eu sei que o meu desenho vai ficar bem maior do que isso. Se eu não aumentar aqui, o desenho vai ficar cortado. Ok, quando eu aumentei, eu acabei mostrando aqui tudo que está lá no model, então eu vou dar um duplo clique nessa viewport aqui de cima e vou dar um zoom para que apareça apenas a planta baixa. Depois eu vou dar um duplo clique fora para sair. Vou dar um duplo clique aqui para entrar e vou agora enquadrar o meu corte. Então é assim que eu quero a minha diagramação, com a planta em cima e o corte embaixo. Vou dar um duplo clique aqui para sair. E eu preciso agora colocar esses desenhos na escala, porque eles estão em alguma escala aqui, mas que é totalmente aleatória. Para fazer isso, a gente tem duas maneiras. Uma seria entrar aqui nessa viewport da planta baixa e usar uma fórmula, que é uma fórmula bem antiga, porque quando a gente coloca na escala, a gente está, na verdade, colocando uma escala no zoom. Então, a fórmula é Z-Enter, 1000, porque a gente está trabalhando em metros, barra a escala que a gente está usando, então 50, XP, Enter, e com isso a gente coloca na escala. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente agora usar o zoom, a gente perde a nossa escala. Então eu tenho que fazer a fórmula de novo. O ideal é que a gente dê um duplo clique fora, e se a gente quiser, a gente pode até travar a nossa viewport, selecionando ela e clicando nesse cadeado. A outra forma de trabalhar a escala é a mais interessante, porque a gente tem no próprio CAD a possibilidade de informar uma escala. Quando a gente dá um duplo clique aqui na viewport, aqui embaixo a gente tem uma lista com as escalas que a gente pode colocar o desenho nessa viewport específica. O problema é que essas escalas aqui, elas foram pensadas para quem está trabalhando em milímetro, que é um desenho que vai ficar bem maior. Então, para a gente que está trabalhando em metro, a gente precisa ajustar e criar umas escalas para a gente, que é bem simples. A gente vem aqui em Custom, a gente vai clicar em Add, eu vou botar um nome, vou botar 1:50 metros, e aí a gente precisa aqui fazer a relação das unidades do papel com a unidade real do projeto. Se a gente estivesse trabalhando em milímetros, seria, né, 1 milímetro para cada 50. Então, a gente tem 1 milímetro representando 50 partes, né, do nosso desenho. Como a gente está trabalhando em metros, eu tenho que falar que eu vou ter aqui 1000 milímetros, que é 1 metro, representando aqui 50 partes do desenho original. Então, é basicamente botar 1000 para 50, dou um OK, então eu já tenho aqui a minha escala. Se eu quiser fazer outras escalas, eu posso fazer a mesma coisa, vou fazer aqui uma 1 para 100. Vou botar agora 1000 para 100. Ok? Então, as duas apareceram aqui. Vou dar um OK. Então, agora, quando eu precisar botar na escala, é só eu pegar aqui a minha escala específica. Por exemplo, 1 para 100. E agora eu vou botar 1 para 50, que é realmente a que eu quero. Eu posso usar aqui o Pan, o botão do meio do mouse, para enquadrar melhor o meu desenho. E vou dar um duplo clique fora. Vou fazer a mesma coisa agora na outra viewport. 2 cliques, seleciono aqui 1 para 50, uso aqui o Pan se eu precisar, e eu também vou dar um duplo clique fora, e se eu precisar eu posso aumentar ou diminuir a minha viewport, controlando aqui diretamente no papel. Ok, eu já tenho então uma prancha A2 diagramada com uma planta baixa e um corte, e eu precisaria aqui finalizar colocando textos e títulos de desenho, mas eu vou deixar para falar sobre isso em outro vídeo. Se eu quiser ver se está tudo ok, eu posso fazer aqui um teste de impressão. Então, vou clicar aqui na minha impressora. E reparem que quando a gente bota para imprimir, a impressora ela pega todas as informações que eu configurei aqui nesse layout que está selecionado. Então, está tudo aqui, a impressora, o CTB, etc. Eu vou clicar em Preview para ver como é que está ficando.
E tem duas coisas aqui que não estão legais. Uma é que o retângulo da viewport está aparecendo e eu não quero que ele apareça. E outro é que as minhas linhas tracejadas aqui aparentemente também não estão funcionando muito bem. Então eu vou dar aqui um ESC para sair do comando, vou fechar aqui essa janela e vou resolver isso. A questão da viewport eu posso resolver criando aqui uma camada nova. Então vou clicar aqui nesse botãozinho, vou criar uma camada chamada viewport, vou colocar qualquer cor e o mais importante aqui é o que eu vou marcar para ela não ser impressa. É só clicar nessa impressorazinha aqui. Ok? Eu vou depois colocar esse retângulo da viewport nessa camada. Então, tudo que eu colocar na camada VP não vai aparecer na impressão, mas continua aparecendo aqui. A questão da linha tracejada é uma questão de fator de escala. Eu já tinha configurado esse fator de escala direto nos objetos, mas no layout ele deu uma configurada. Então, vou usar o meu comando LTS Scale, que é o LTS Enter, e vou testar aqui novos valores. Por exemplo, 5, vou testar novamente talvez 10, e vou testar agora 20. Então com 20 eu acho que eu já consegui ajustar melhor esse tamanho. Isso é uma coisa que realmente acontece quando a gente faz essa mudança do model para o layout. E agora se eu der um preview, eu consigo ver que o meu desenho já está ok, o CTB aqui está funcionando, as linhas também, a viewport sumiu, e fica faltando apenas os títulos para finalizar a prancha e as demais notações gráficas. Se eu estiver satisfeito com o preview, eu dou um ok, e agora basta eu escolher algum lugar do meu computador para salvar o PDF que pode ser depois impresso numa gráfica.